Agora vamos ver um exemplo que acontece muito em muitos exercícios, porque assim, quando a gente tem que encontrar só a velocidade média, só o deslocamento ou só o tempo, você já entendeu, já viu que é bem tranquilo. Mas aí tem uns exercícios que gostam de complicar um pouquinho a nossa vida e gostam de dividir o deslocamento em algumas partes. Na verdade, isso acontece muito, né? Por exemplo, imagine esse seguinte exercício. Um carro, ele tá andando e um carro está numa estrada e ele faz um percurso, ele percorre 20 quilômetros a uma velocidade média de 40 quilômetros por hora. Ele estava lá na estrada, pegou um congestionamento e esses 20 quilômetros ele só conseguiu andar 40 quilômetros por hora. Depois o congestionamento foi dissolvido, ele conseguiu andar na velocidade que ele gostaria mesmo, que é 80 quilômetros por hora, por 80 quilômetros. Ele fez um deslocamento de 80 quilômetros com uma velocidade média de 80 quilômetros por hora. Agora, eu quero saber qual que é a velocidade média do deslocamento total, contando a primeira parte e a segunda parte. Como eu faço isso? Tem uma fórmula, ou melhor, tem uma forma de fazer que a gente utiliza a matemática, que a gente utiliza o conceito de médias. Mas eu quero mostrar para vocês como que a gente pode resolver só usando aquela formulazinha lá, para não complicar a nossa vida, tá bom? Então, como que a gente faz? Bom, não dá pra gente jogar já a velocidade média em todo o deslocamento. Porque eu tive duas situações diferentes. Aqui eu andei mais devagar e aqui eu andei mais depressa. Aqui eu andei, olha só, 20 quilômetros, aqui eu andei mais, 80 quilômetros. Como que eu vou resolver isso daqui? É muito simples. Basta a gente dividir mesmo em duas partes. Aplicar essa fórmula da velocidade média para as duas situações diferentes. Então, a primeira eu tenho deslocamento e tenho a velocidade. A segunda a mesma coisa, deslocamento e a velocidade. Tá faltando encontrar o tempo para cada uma delas. Então, vamos lá. Jogando aqui na formulazinha da velocidade, tá dando brilho de novo, como eu ensinei para vocês, velocidade média é igual ao deslocamento sobre o intervalo de tempo. Eu faço uma mudadinha nessa fórmula aqui, porque eu tenho a velocidade e tenho o deslocamento, eu quero encontrar o tempo. A gente multiplica aqui cruzado, eu sei que o meu tempo é igual ao deslocamento sobre a velocidade média. Vamos encontrar o tempo tanto para a primeira quanto para a segunda parte. Primeira parte, vamos lá. Eu tenho, ó, sempre usando aqui, tá? Tempo é igual a ΔX sobre velocidade média. Gente, é a mesma fórmula dessa daqui, eu só mudei as coisas de lugar, tá? Só fiz um joguinho aqui, mudei de lugar, mas não é outra fórmula, vocês só precisam decorar isso daqui mesmo. Vamos encontrar o tempo tanto para a primeira quanto para a segunda parte. Primeira parte, vamos lá. Eu tenho, ó, sempre usando aqui, tá? Tempo é igual a ΔX sobre velocidade média. Gente, é a mesma fórmula dessa daqui, eu só mudei as coisas de lugar, tá? Só fiz um joguinho aqui, mudei de lugar, mas não é outra fórmula, vocês só precisam decorar isso daqui mesmo. Então, vamos lá. Tempo é igual ao deslocamento sobre velocidade média. No primeiro caso, é importante vocês dividirem, não vai querer fazer tudo junto, porque vai dar errado, tá? Vamos ter bem em mente a primeira parte, depois a segunda. Então, vamos lá. Na primeira parte, o meu deslocamento foi de 20 quilômetros e a minha velocidade foi de 40 quilômetros por hora. Eu quero achar o tempo. Faço a divisão aqui, 20 dividido para 40 vai dar 0,5. Se é tempo e a velocidade está em quilômetros por hora, tempo vai dar em hora. Então, meu tempo vai dar 0,5 hora, ou meia hora, ou 30 minutos, mas aqui a gente tem que falar em hora, porque a minha velocidade está em quilômetros por hora, não quilômetros por minuto, tá bom? Fizemos da primeira. O tempo gasto aqui nesse primeiro deslocamento foi de meia hora. E o tempo gasto no segundo deslocamento? Mesma coisa que eu vou fazer aqui, só que eu vou utilizar agora os dados dessa segunda parte, que eu tô falando da segunda situação. Então, vamos lá. O meu tempo é o deslocamento, que foi de 80 km, sobre a velocidade, que foi de 80 km por hora. Então, o meu tempo, dividindo 80 por 80, eu já fiz um número redondinho aqui para ficar fácil, mas nem sempre vai ser assim, tá bom? Digamos que fosse 80 dividido por 100, você tem que fazer a continha e dar o número exato.
Só tô fazendo aqui para simplificar nosso primeiro exemplo. Então vamos lá. Tempo, 80 por 80, 1. Se é quilômetro por hora, o meu tempo vai dar em hora. Então, nessa segunda etapa da minha viagem, eu gastei 1 hora. Então, vamos lá. Primeira parte, eu percorri 20 quilômetros em meia hora. Segunda parte, eu percorri 80 quilômetros em 1 hora. Então, vamos lá. Qual que foi o meu deslocamento total? Agora, vamos juntar as duas partes, tá bom? Se primeiro eu me desloquei 20 quilômetros e depois eu desloquei mais 80 quilômetros, o total que eu desloquei foi de 100 quilômetros, ok? Se no primeiro momento eu gastei meia hora e no segundo momento eu gastei 1 hora, então o tempo total foi de 1,5 hora, 1 hora e meia. Então agora, se eu analisar todo o meu deslocamento, quanto foi a velocidade média? Bom, velocidade média sempre vai ser deslocamento sobre tempo, mas agora eu estou considerando dos dois. O meu deslocamento total foi de 100 km e o meu tempo total foi de 1,5 horas. Então vamos lá, velocidade média é igual 100 km, que é o deslocamento, sobre 1,5 horas. É uma divisão, tá bom? Fazendo essa divisão, vai dar 66,7 ou 66,66666. Aí vai depender do exercício, de quantas casas que ele pedir, mas é mais ou menos isso daqui, olha, 66,7 quilômetros, porque aqui estava em quilômetros, por hora. Qual foi a velocidade média de todo esse percurso? 66,7 quilômetros por hora. Qualquer exercício que vocês tiverem em 2, em 3, em 4, não importa em quantas etapas for, o que vocês vão precisar achar? Para cada uma das etapas, vocês têm que saber o deslocamento e o tempo gasto. Deslocamento e tempo, deslocamento e tempo. Para vocês saberem de todo o percurso, soma todos os deslocamentos e soma todos os tempos. E aí vocês vão jogar na formulazinha aqui, velocidade média igual ao deslocamento sobre o tempo. Sempre se lembrando, se o primeiro deslocamento está em quilômetro, todos os outros têm que estar. Se o outro está em horas, todos os outros têm que estar em horas. Então você não pode somar, por exemplo, 1 hora 45 minutos, tá errado, tá bom? Você tem que fazer tudo em horas, você tem que transformar minutos para horas. E aí, joga na formulazinha, encontramos a minha resposta e pronto. Como eu disse, dá para fazer por média da matemática? Sim, dá para fazer por média, a gente tem o peso de cada uma delas, a gente multiplica pelo peso, soma todos e divide. Dá para fazer sem problema nenhum. Mas eu acho mais simples a gente fazer dessa forma aqui. Então, pessoal, em relação a esse conteúdo, velocidade média, deslocamento e tempo, é basicamente isso que vocês têm que saber. O que vai complicar um pouquinho, às vezes, é que nós vamos ter esse deslocamento dividido em algumas etapas que são feitas com velocidades médias diferentes, como eu ensinei para vocês. Se vocês dominaram esse assunto, já conseguem resolver os exercícios, pronto, gente, vocês já estão sabendo bem velocidade média.